microfone um pouco mais próximo. Pois não. Então, nessa ação penal 503.08.83.80, retomada do depoimento do senhor Milton Pascovitch, estava com a palavra a acusação e peço para reformular a pergunta, então, que foi feita. Retomando, então, senhor Milton, o senhor disse que foi verificar com o seu Júlio Camargo uma prestação de contas que existia em favor do seu José Dirceu. Isso. Quem que pediu para o senhor ir verificar essa prestação de contas? Esse é um assunto que ele andava no escritório do Zé Dirceu, assim, a prestação de conta, que as contas nunca batiam, as despesas das aeronaves eram maiores que as receitas, ou existia uma certa desconfiança dos valores apresentados. Eu acredito que tenha sido ou o Bob ou o Luiz Eduardo que marcaram essa reunião na qual eu fui ao escritório do Júlio Camargo. Certo. Esses valores que o Júlio Camargo teria como crédito para o senhor José Dirceu, eles eram decorrentes do quê? Eu sabia, por causa do conhecimento que eu tinha, do envolvimento que existia de Fernando Moura com a Hope, de recursos provenientes da Hope. Na prestação de contas é que apareceram recursos também provenientes da Apollo. Quando o senhor fala recursos provenientes da Hope e recursos provenientes da Apollo, eram recursos... Pagamentos de comissão provenientes de contratos assinados entre as empresas e Petrobras. Correto. Além dessa prestação de contas que o senhor já mencionou, com relação à utilização das aeronaves, o senhor também disse que recebeu alguns valores em espécie. Decorrência dessa prestação de conta, sim, foram feitos alguns pagamentos pelo Júlio, alguns eu peguei para entregá-lo e outros acredito que o Roberto Marques tenha pego. Certo. Desses valores que o senhor pegou, o senhor sabe dizer qual foi aproximadamente o valor? Não me recordo. Não me recordo até mesmo do valor da prestação de conta em si. Correto. O senhor entregou esses valores onde, senhor Milton? Acredito que já no escritório da República do Líbano. O senhor entregou diretamente para o senhor José Dirceu? Não, esses recursos sempre foram entregues ou para o Bob ou para o Luiz Eduardo. Correto. O senhor conhece o senhor Flávio Macedo e o senhor Eduardo Meira? Conheço. Em que circunstâncias, senhor Milton? Eu conhecia tanto o Eduardo quanto o Flávio e só nessas ocasiões que eu me lembro, em 2 ou 3 aniversários do ex-ministro Zé Dirceu em Vinhedo. Correto. O senhor sabe qual era o relacionamento do Flávio e do Eduardo com o José Dirceu? Não, relacionamento de negócios eventuais, não, eu desconheço. O senhor sabe se o senhor Flávio Macedo e o senhor Eduardo Meira prestavam algum tipo de serviço, apoio político ao senhor José Dirceu? Não, eu conheci o Eduardo e o Flávio no aniversário sempre em churrascos no aniversário do ex-ministro José Dirceu, e sei que eram pessoas que tinham interesses em realizar negócios em refinarias da Petrobras no Vale do Paraíba, tanto na Replan como Revap. É isso que eu escutava assim em conversas ou troca de ideias nesses encontros. Eu para não falar que nunca... Pode ser que eu tenha cruzado também com eles uma ou outra vez no escritório do ex-ministro José Dirceu, na República do Líbano, mas não foi para... Cruzei, estava lá e cruzei com eles, mas não foi para tratar de nenhum negócio em conjunto ou para discutir algum assunto. O senhor sabe qual era o ramo de atividades do senhor Flávio e do senhor Eduardo? Eu acho que... Eu os conheci, assim, como pessoas... ou consultores, eu não sei qual é a qualificação profissional deles, então sei que eles se dedicavam na realização de negócios junto às refinarias da Petrobras no Vale do Paraíba. Correto. O senhor sabe se alguma empresa do senhor Eduardo, do senhor Flávio, tinha algum relacionamento com o senhor Júlio Camargo? Não sei. Com relação a essas prestações... Isso, quando eu estou falando que eu não sei, estou me referindo àquela época, né? Obviamente que hoje... em função de divulgação, eu sei. Sim, mas só o que o senhor sabia na época. O senhor, nessa época da prestação de contas envolvendo o senhor Júlio Camargo, o senhor teve algum problema com o senhor Júlio Camargo? Não, essa discussão, depois de uma ou duas prestação de contas, eu passei
depois de conhecimento do diretor Renato Duque, eu passei a receber os valores da Hope, e não houve mais envolvimento nenhum de Júlio Camargo com Hope. Ele deve ter seguido com o assunto Apollo, aí eu desconheço. A Hope passou a fazer a prestação de conta para mim. Certo. Com relação a Apollo, o senhor, depois dessas prestações de contas, o senhor não Não, teve mais desconheço qual foi o andamento dos negócios da Apollo. Relativamente à Apollo, o senhor teve algum contato com o senhor Renato Duque envolvendo essa questão? Eu tive por solicitação acredito eu, do Roberto Marques ou do Luiz Eduardo, que eram as pessoas que eu via com mais frequência. Eu me lembro de ter perguntado ao Renato Duque, num jantar em casa ou em algum encontro, de ter perguntado se os pedidos da Apollo iam sair ou não iam sair. Mas a participação, ou a minha participação no negócio foi essa. E me lembro do Duque ter me entregue um papel, talvez um demonstrativo dos pedidos que haviam saído de todos, não só da Apollo, como da Mannesmann, como da Confab, que eram os fornecedores da Petrobras. Esse foi o envolvimento meu com o Renato Duque e no negócio Apollo. E qual era o interesse que o senhor tinha com relação à Apollo? Nenhum. Por que então o senhor eu atendi uma solicitação que vinha do grupo do José Dirceu, por ser uma pessoa próxima, e estava com o Renato Duque. Certo. Essa solicitação veio diretamente do senhor José Dirceu? Não, essa solicitação sempre me era feita ou pelo Bob ou pelo José Eduardo. O senhor sabe qual que era o interesse do grupo do José Dirceu nesse contrato com a Apollo? Não. O senhor conheceu o senhor Paulo de Castro e o senhor Carlos Eduardo de Sá? Eu conheço, eu sei quem é o Paulo, por uma ou outra vez ter frequentado o mesmo clube de golfe. Sei quem ele é, mas sequer apresentado pessoalmente eu fui. Eu desconheço os dois. Nada mais, excelência. Obrigada, senhor Milton. Não. As defesas de Carlos Eduardo, tem pergunta? Defesa de Eduardo Aparecido. Eduardo Aparecido tem pergunta, defesa? Não, sem pergunta. Flávio Macedo tem pergunta? Se eventualmente ele ouviu dizer... No microfone daí, doutor, tem que ser gravado. Boa tarde, senhor Milton. O senhor ouviu dizer, ao menos, se a credencial, o senhor já ouviu falar na credencial, prestava serviço para empresas para que essas, de alguma forma, conseguissem aditivos contratuais com a Petrobras, se dentre essas empresas poderiam estar a Apollo, por exemplo, tubulares? O senhor ouviu dizer alguma coisa a respeito? Não, eu nunca ouvi qualquer referência ao nome da empresa credencial. As reuniões que nos eventos, né, porque não eram reuniões, nos eventos onde eu tive com o Flávio e com o Eduardo, eles eram sociais, eventos sociais, e foram comentários como pessoas físicas. Eu não houve nenhum interesse em saber qual era a empresa que ele representava e nem quais eram as empresas para quais eles prestavam serviço ou se prestavam. Tá bom, eu agradeço, obrigado. A defesa de Paulo César Peixoto tem perguntas? Renato Duque tem perguntas? Sim. Opa, mesa, então. Boa tarde. Boa tarde. O senhor mencionou que em alguma oportunidade que o senhor não se recorda, teria indagado então o diretor Renato Duque a respeito da contratação dos tubos com a Apollo, correto? Não, houve uma ocasião que houve uma pergunta, o Milton, quando você estiver com o Renato Duque, você pergunte a ele se os pedidos da Apollo vão sair ou não. O senhor não se recorda quando isso ocorreu? Não me recordo. Eu acho que um tempo depois, num outro encontro, o Duque me entregou um demonstrativo de quais seriam. Eu não sei nem se eram os pedidos que já tinham saído ou queriam sair, as quantidades que a empresa estava demandando. Mas o senhor não se recorda quando ocorreu? Não recordo. 2008, 2009, 2010, 2011? Não me recordo. Satisfeito, excelência.
Defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo. Boa tarde, mas uma única pergunta. Você chegou aí a algum jantar na casa do Júlio Camargo junto com o Zé Dirceu? Sim, alguns. Alguns. Mais do que um ou dois, né? Se frequentavam, enfim. Não, eu não frequentava a casa do Júlio Camargo, não. A maioria das vezes que existiam esses jantares no qual o ex-ministro estava, ou eu era convidado, assim, informado antes, eu era convidado a ir. Eu não frequentava a casa do Júlio Camargo. Sim. E todos os outros eram convidados a ir também? Não, eu acho que outras pessoas frequentavam a casa do Júlio Camargo com mais frequência, no dia a dia, assim, sei lá, naquele jogo de sinuca. Obrigado, é só. Os esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. Senhor Milton, o senhor declarou em outro processo que o senhor teria intermediado pagamentos de comissões em contratos da Petrobras para o grupo do senhor José Dirceu, é isso mesmo? Sim. Que empresas que o senhor fez essa intermediação? A aproximação com o grupo do Zé Dirceu se deu em decorrência dos contratos do grupo Engevix com a Petrobras. E depois o senhor mencionou essas outras empresas também, Hope e Personal. E por que o grupo do José Dirceu recebia comissões decorrentes de contratos da Petrobras? Bom, doutor Moro, no caso da Engevix, a Engevix era uma empresa de que ela tinha um grande interesse em contratos com a Petrobras, tinha qualificação, vamos chamar assim, técnica, porque já atuava com grandes empresas na área de siderurgia, papel e energia, não tinha qualificação, não tinha contratos com a Petrobras, e existia um interesse de participar na Petrobras, e a aproximação com o grupo diretivo da Petrobras se deu pelo Fernando Moura, que era alguém que me foi apresentado, eu sabia que ele era ligado ao grupo do Zé Dirceu. Em decorrência desses eventos, começou-se a pagar comissão ao grupo do Zé Dirceu, no caso de Cacimbas 2, no qual eu escutei do próprio Renato Duque que ele estaria fazendo este contrato, porque não houve licitação nesse caso, em reconhecimento à nomeação dele à Petrobras pelo ministro Zé Dirceu. Mas quem solicitava o pagamento dessas propinas, então, ao grupo, era o senhor Renato Duque? Não. Quem solicitava? Não, nesse caso de Cacimbas, essa solicitação foi feita por Fernando Moura. Tá. Mas sim, Fernando Moura e José Dirceu, eles não são agentes da Petrobras. Não, mas nesse caso específico foi por Fernando Moura, em decorrência desse contrato. Nos outros contratos da Engevix já era aquele procedimento, vamos chamar assim, institucionalizado. Havia Pedro Barusco. E o Pedro Barusco que solicitava o pagamento? Pedro Barusco que solicitava. Ao pessoal do José Dirceu? Não, Pedro Barusco solicitava ao grupo Engevix. Tá. Isso fazia parte já do status quo. A parte política do grupo Engevix é que era destinada ao grupo José Dirceu. Tá. Mas por que a pergunta que eu estou fazendo para o senhor, são contratos da Petrobras, são comissões de contratos da Petrobras. Por que se pagava o grupo político? Porque dentro da vamos chamar assim, desse imaginário, né, dessa pressão que na verdade não existia, mas é que era o andamento das coisas, eram desse jeito, existe um percentual que era destinado à casa e um percentual que era destinado ao grupo político. No caso da Engevix, que eu era o responsável por essa liquidação de valores, o grupo político que a gente se referia em todas as obras de refinaria era o grupo do ministro José Dirceu. Depois, nos contratos maiores de cascos, esses recursos foram destinados ao partido PT via o João Vacari. No caso da Apolo, o senhor tem conhecimento se havia também esse pagamento à casa e ao grupo político? Não, eu não tenho conhecimento dos negócios que a Apolo fez com a companhia. Eu só tenho conhecimento do negócio que entrou na prestação de conta com o Júlio Camargo. O senhor nunca consultou o senhor Júlio ou conversou por que a Apolo estava fazendo esse pagamento ou por que o Júlio Camargo fazia esse pagamento? Não.
Bom, eram só as questões jurídicas, então pode encerrar a gravação.